Professora Débora Abreu, professora de canto, técnica vocal, formada em fonoaudiologia, e vamos falar um pouquinho mais sobre voz. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prega vocal, músculo tiroaritenoide. Beleza? Vamos lá? Vai lá! E aí, pessoal, tudo bem? Nos vídeos atrás, eu respondi algumas perguntas sobre potência vocal e a gente falou um pouco sobre fechamento glótico. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o TA, é o tiroaritenoide, tá? A gente tem um músculo que fecha, tá? E abre, fecha, ele produz som, aberto ele não vai produzir som. Esse músculo vocal, ele tem várias formas de funcionar, tá? Então, o que acontece? Existe aquela massa branca do músculo vocal, que eu vou colocar aqui para vocês verem. Essa massa branca, a gente chama ele de TA, tá? É o músculo vocal, é o tiroaritenoide, tá bom? Eu estou falando isso de uma forma mais didática possível. Existem outras musculaturas, ok? Mas vamos entender isso. Esse músculo tiroaritenoide, ele tem fibra branca, tá? Então, por ele ter fibra branca, ele tem duas características. Ele é muito forte, tá? Ele tem bastante força e ele entra em fadiga muito rápido, tá? Então, ele é forte, mas ele cansa muito rápido. Então, o que acontece? Quando a gente vai cantar, a gente tem um trabalho de dois músculos. O TA, que vai te dar força e corpo para a voz, tá? E o CT, que é o cricotireoide. O cricotireoide, ele faz o alongamento do TA, certo? Então, o que é o alongamento? Aumento de nota. Então, aqui, ó. Tô subindo, tô alongando a prega vocal. Quem faz o alongamento da prega vocal é o CT, tá? Então, o TA, ele vai te dar o corpo do som, então o CT vai dar alongamento do TA. Então, o que acontece? Quando você tem... Não sei se vocês já viram aquelas pessoas que têm a voz bem grossa ou aquela voz bem forte, sabe? Que você olha e fala, nossa, parece que a pessoa ligou no microfone, aquela voz daquela pessoa. Essa pessoa, ela tem um músculo vocal bem forte, tá? Então, o que acontece? É a mesma coisa que você vê um cara todo musculoso. O que você imagina? Que ele tem força, né? Porque ele tem muita massa. Então, é isso que acontece. Se você tem muita massa, você tem muita força. A força, ela vai ser representada para a gente como volume, como som, como potência, tá? Então, eu gosto sempre de dar esse exemplo. A gente vai ter força sem esforço. Então, quando eu tenho massa, eu tenho força sem esforço. Por exemplo, eu tenho um cara muito forte. Então, ele vai conseguir pegar um piano, né, um teclado, com um esforço bem menor do que eu, que não tenho tanta massa. Tá? Então, uma pessoa que tem mais massa vai ter menos esforço para cantar. Por isso, a gente precisa aumentar a massa. Existe exercício para aumentar a massa do TA. Tá? Então, essa massa do TA vai aumentar a sua potência vocal, junto com o fechamento. Então, se você é uma pessoa magrinha, pequenininha, delicadinha, não espere que você tenha uma massa enorme de TA. Agora é um cara grande, forte e tal, você já espera que essa pessoa que é grande e que tem muita massa, que ela vá ter uma voz mais forte, certo? Então, isso tem a ver com a estrutura muscular da pessoa também. Então, isso é uma coisa muito importante. O músculo, o TA, ele vai ser bem forte, só que ele vai entrar em fadiga. Então, se você usar o TA o tempo todo, tá? Você vai entrar em fadiga. Então, aí que entra o CT para poder equilibrar, né, esse uso da musculatura. E aí o CT vai te dar mais conforto
e o TA vai te dar mais potência. Como que a gente vai fazer, então, para aumentar um pouquinho essa massa de TA, ou para trabalhar essa massa de TA? Então, a gente vai fazer um exercício que, já vou deixar o alerta, não faça quando você estiver rouco ou com a voz cansada, porque vai piorar a sua voz, certo? Então, a gente vai fazer um exercício que chama Vocal Fry, que é um relaxamento grande da laringe. Depois que você soltou lá, assiste os outros vídeos que tem relaxamento, que tem fechamento glótico. Então, depois que você relaxou, soltou bem a voz, você vai soltar e vai fazer isso aqui, ó. Tá? Isso chama Vocal Fry, ou registro basal. É a nota mais grave que a sua laringe consegue fazer. Então, ela vai abaixar, põe a mão aqui para você sentir. Na hora que você faz isso, o que acontece? A sua laringe desce, a sua prega vocal encolhe e ela fica gorda, tá? O que esse exercício vai fazer? Vai favorecer o fechamento glótico, tá? E vai te ajudar a aumentar um pouquinho a massa de TA, tá bom? Então, você vai fazer 10 segundos de fry. E aí vai fazer 10 segundos de uma nota bem aguda. Os homens podem fazer um falsete levinho, as mulheres podem fazer uma voz de cabeça bem levinha, tá? Então, vamos fazer aqui, vou fazer no Lá. Sei que o meu I não tá bom ainda, tá? Então, vamos fazer de novo, fry. Faz o I de novo. Na medida que você vai fazendo o exercício, isso vai melhorando o seu fechamento glótico também, tá? Sempre lembrando de fazer bem leve o fry, bem leve a nota aguda. A nota aguda vai trabalhar o CT, então vai relaxar e descansar o seu TA. Não pode fazer muito tempo de fry, porque se você fizer muito tempo de fry, você vai entrar em fadiga. Então, 10 vezes no máximo, tá? E você pode fazer também o fry curtinho, assim, ó. Aí, para relaxar. A nota aguda é muito importante para você fazer o relaxamento do TA, ok? 2 exercícios que são bem importantes para fechamento glótico, abaixamento de laringe e relaxamento da laringe. Laringe relaxada é muito importante, gente. Se você deixa a laringe muito alta, a laringe fica tensa. Então, vamos fazer o exercício assim. Esse exercício chama espaguete, tá? Então, você vai botar a mão na sua laringe para você sentir ela descer. Você vai puxar como se você fosse puxar um espaguete, ó. Puxou, solta, tá bom? 10 segundos, vamos lá, puxa de novo, tenta segurar puxando por 10 segundos. E solta, tá? Bem relaxado e depois dos 6 segundos mais ou menos você começa a perceber a laringe descer. Outro exercício que a gente vai fazer agora é o espaguete, só que o espaguete curtinho. O espaguete curtinho também ajuda a aumentar um pouquinho a massa do TA. Bom, põe a mão na laringe, deixa sempre o pescoço um pouquinho abaixado, assim, olhando para baixo, vai fazer 10. Isso, e aí solta um pouco o pescoço, tá? Então, pessoal, é isso aí. A nota aguda vai sempre ajudar a descansar a sua voz quando você faz bastante fry e uma nota grave, tá? Então, é legal conhecer os músculos. Então, vamos só fazer uma revisãozinha aqui. Como que eu sigo com relação à ordem na hora de trabalhar a voz, tá? Então, a sequência mais ou menos básica que eu faço. Primeiro eu faço um relaxamento, tá? Depois eu vou trabalhar um pouquinho de respiração, exercício de S, tudo. Depois o espaguete, tá? Para dar um alongamento, trato vocal.
Depois eu vou fazer exercício com as fricativas sonoras, né? Então, o V, o Z e o J, certo? Para poder fazer aquela limpezinha ali na prega vocal e melhorar o fechamento glótico. Depois eu faço alguns exercícios com escala já, mas com as vibrantes, e a gente vai ver isso daí um pouquinho mais para frente. Depois eu vou fazer o fry, sempre alternando com a nota aguda, tá? Para poder também melhorar um pouquinho o fechamento glótico. E logo depois eu vou fazer os vocalizes. Então, geralmente eu faço exercícios para fonte, trabalhar bem a fonte, e depois a gente vai trabalhar o filtro, tá? Então, se você segue uma sequência mais ou menos assim, vai dar um aquecimento legal, beleza? Então, eu quero agradecer por você ter assistido esse vídeo, dá um joinha, compartilhe com seus amigos, clique em gostei, né? Para poder o vídeo aparecer aí para o pessoal. E na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre extensão vocal, textura vocal e registro vocal, beleza? Falou, valeu, beijo, tchau!